José Manuel Fernandes, bom dia mais uma vez. Não achas estranho e até perigoso que um medicamento para a diabetes esteja a ser usado para emagrecer e até muitas vezes por pressão dos doentes? Olha, eu quando comecei a ver essas notícias, achei muito estranho, mas eu no fim, basicamente vi só as notícias, não é? E sabia pouco sobre o que era este medicamento e depois a pouco fui tentando perceber porque é que havia este fenómeno e este fenómeno estava a ganhar a dimensão que tem. E às vezes nós, quando olhamos para estas coisas, enfim, a ciência e a ciência médica em particular e alguns medicamentos por vezes surgem e evoluem de uma forma que não é mais previsível de todas. Enfim, mais ou menos sabemos a história da penicilina e como foi quase por acaso que se descobriu a penicilina quando se estava a lidar com fungos e de repente numa caixa daquelas caixas de Petri, que é uma coisa de ensaios biológicos, assim, com a forma de umas caixinhas de vidro baixinhas, que se calhar quem estou, pelo menos no meu tempo, ainda fizemos ensaios em caixas de Petri. Portanto, de repente percebeu-se que havia ali uma coisa qualquer que estava a matar as bactérias, e assim se chegou à penicilina e por aí adiante veio algo que mudou o mundo. Os antibióticos mudaram o mundo, porque antes dos antibióticos a esperança de vida não era a mesma, a mortalidade não era a mesma e as coisas alteraram-se radicalmente. E agora fala-se do contrário, da prevalência dos antibióticos que já não fazem, que já não conseguem fazer o trabalho que deviam fazer, não é? Em boa parte porque há habituação e Exato. Porque vai-se criando, quer dizer, habituação não nossa, mas das bactérias que vão, elas próprias evoluindo, as leis de Darwin, não é? E, portanto, vão encontrando maneira de resistir a um uso, digamos, a um ambiente hostil, que é um ambiente com demasiados antibióticos, pronto. Ora bem, isso tem problemas, por exemplo, na alimentação, que é um dos temas críticos de hoje, e do programa 2, porque se tivermos carne que foi alimentada com antibióticos, isso pode depois ter consequências na nossa própria capacidade de usar os antibióticos, pois eles não funcionam já tão bem na resposta. Bem, mas dito isto, vamos tentar perceber, vamos primeiro ir à tal onde isto tudo começou, e por incrível que pareça, isto começou há 40 anos. Começou em 1984, portanto, há precisamente 40 anos, num hospital de Massachusetts, num laboratório, onde estava um jovem a fazer umas coisas que ele nem achava grande graça, e de repente percebeu que havia um tipo de compostos designados GLP-1, portanto, eu não vou entrar agora aqui em grandes detalhes. Em pormenores técnicos, não é? Em pormenores técnicos, que tinham o efeito de, novamente, nesse tipo de ambiente de experiências, não é? Nessas caixinhas, não é? Tinham o efeito de provocar a multiplicação das células de insulina. Das moléculas de insulina. A insulina é uma molécula fundamental no funcionamento do nosso organismo, na regulação de todo o metabolismo do açúcar, e é a desregulação na produção de insulina que cria os vários tipos de diabetes. Eu estou a simplificar, portanto, porque as pessoas aqui não têm que ser para falar para o público em geral, claro. Não é? Mas é basicamente isso que tem. Depois há vários tipos de diabetes, agora isso não vem agora ao caso. Ora bem, e ele começou a dizer, vale a pena ver o que se passa. E depois, isto pode ser muito útil, porque se eu encontrar uma forma, um medicamento que estimule a produção de insulina, um tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2, pode ter um medicamento bastante eficaz. E depois no desenvolvimento desta investigação, no tempo em que ainda isto andava só de laboratório em laboratório, uma das primeiras constatações que se verificou é que este tipo de compostos existem naturalmente no nosso organismo, não é? Portanto, são a parte final de algumas proteínas, mas são produzidos e degradados com alguma rapidez no nosso organismo, portanto, estão cá dentro, não é? São coisas, não é uma coisa, estou a falar dos GLP-1.
E um dos problemas precisamente era esse, são degradados com alguma rapidez. E, portanto, se eu vou dar um medicamento para produzir insulina, que vou dar através de mesmo que seja uma microinjeção, como são aquelas canetas que as pessoas usam para estes medicamentos neste momento, porque está-se à espera, elas devem estar para chegar, sei que já não chegaram, comprimidos, que tornam uma coisa bastante mais tranquila, digamos assim, mais fácil. Se eu vou fazer isso, tem que estar a dar várias vezes por dia, isto não funciona. Mas ele, a certa altura, descobriu que havia havia um outro investigador completamente diferente, noutro sítio dos Estados Unidos, que estava a investigar uns lagartos gigantes, que é, penso que existem no Novo México e Arizona, penso que são mesmo grandes, para 1 metro, portanto, acho que aparentemente muito bonitos, e que produzem também este tipo de digamos, composto, e que aparentemente ele podia durar mais tempo no nosso organismo. Ele tentou perceber qual era a diferença nisso. E por incrível que pareça, no meio desta história toda, ele conseguiu isto fazendo uma coisa que, pagando $250, salvo erro, por um lagarto. Estes lagartos são venenosos, portanto são muito perigosos. Portanto, apanhar um lagarto destes não é uma coisa que a gente chega e diga uma rede ou uma coisa e apanha, não, eles são venenosos, portanto, enfim, não são, é como algumas cobras, não é? Também são venenosas. E é perigoso, mas ele conseguiu comprar a um jardim zoológico, que ele até achou, mas olha, isto é para eutanasiar o lagarto. Disse ele, não, são $250, ok, leve lá, o lagarto, pronto. E isso foi desenvolvendo a partir daqui, portanto, mas sempre com esta dificuldade, que era como é que nós desenvolvemos compostos que possam ter este efeito e que não sejam destruídos, porque o organismo passa a vida a destruir os compostos que... vai reagindo. Vai-se regenerando constantemente, não há alguma parte em células, mas outra parte, sobretudo, no lixo que vai sendo gerado dentro das células, pelo nosso próprio respirar, por exemplo, pela nossa atividade, por isso tudo, não é? E, portanto, como é que... E esta evolução durou muito tempo, até que já há algum tempo, de facto, surgiram os primeiros medicamentos para a diabetes. E quando eles começaram a ser ministrados, portanto, a diabetes tipo 2 por vezes está associada à obesidade. Não está sempre, mas por vezes está associada à obesidade. Os médicos que acompanhavam os doentes começaram a perceber que quando começaram a ser tratados com este composto, eles também emagreciam, perdiam peso. E, digamos, ninguém lhes tinha recomendado uma dieta especial ou umas idas especiais ao ginásio, além daquilo que é tradicional, não é? Sim. Portanto, e que nós passamos a vida a ouvir, e que eles nunca tinham conseguido nada de especial e, de repente, estavam a emagrecer. E foi tentar perceber melhor como é que isto funcionava, e, naturalmente, começaram a realizar-se muitíssimo mais testes. E percebeu-se que este tipo de compostos, além de terem de funcionária designadamente no pâncreas, que é onde é produzida a insulina, a síntese de insulina e a secreção da insulina, portanto, terem efeito sobre o pâncreas, têm efeito sobre um conjunto de outros, digamos, outros órgãos do nosso corpo. Por exemplo, tem um efeito sobre o cérebro. Portanto, isto, aliás, levantou ao princípio até algumas dúvidas, porque o cérebro está muito protegido contra a entrada de compostos que possam ser venenosos, digamos assim. Eu estou sempre a simplificar. Sim, claro. Estou a tentar não ofender nenhum especialista. Nenhum especialista. Claro. Pronto. Mas eles conseguiam passar, e mesmo que não fossem todos, conseguiam entrar, e verificou-se que eles tinham um efeito, tinham vários efeitos, que era um particularmente importante, que era faziam baixar o apetite que as pessoas tinham, sobretudo faziam aumentar a sensação de saciedade. Quer dizer, eu estou sentado à mesa, tenho à minha frente um prato, e não sou capaz de comer até ao fim. Sim. Portanto, ao fim de meio prato já estou cheio, como a gente costuma dizer, já estou cheio. E que é uma sensação que não é dada
pelo estômago, é dada pelo cérebro. E além disso, agora percebe-se que além disso tem um efeito num fenómeno que hoje em dia se fala imenso, mas sobre o qual eu devo dizer que tenho estado a tentar perceber melhor todas as implicações e ainda não consegui perceber, que é a chamada inflamação. Pronto, mas pronto, a inflamação é, na origem, uma reação normal do nosso organismo, por exemplo, quando nós damos um golpe, não é? Pronto, e é uma reação de anticorpos, mas depois há problema, se tivermos uma vida e um tipo de alimentação e outras coisas que façam com que o nível de inflamação não seja apenas nesse caso, mas noutras situações, isso é perigoso para digamos, diminui a nossa esperança de vida, diminui a nossa saúde, diminui o nosso bem-estar, diminui N coisas. Mas eu também não sei dizer muitas coisas sobre isso, talvez alguns dos nossos especialistas saibam. Possam ajudar, sim. Mas um dos efeitos que este composto tinha, era diminuir a inflamação no cérebro. E agora até parece que pode ter efeito num tema que foi nosso tema muito recentemente, que é no combate ao Alzheimer, e também na combate às adições, portanto, a ficar-se preso aos vícios, não é? Seja os vícios do álcool, o vício do tabaco ou o vício das drogas, não é? Ou até do açúcar, que também se fala muito do vício do açúcar. O vício do açúcar, mas o açúcar já lá vamos, porque é outra coisa. É interessante falar também por outras razões. E por razões que também não se sabe bem, podem ser várias razões conjugadas, diminui o risco de doenças cardíacas, certo tipo de doenças cardíacas, e também certo tipo de doenças do fígado. Portanto, há aqui um efeito destas moléculas muito variado. Quer dizer, repara, elas foram criadas, e isto já aconteceu com outras moléculas, não é? Não é a primeira vez que acontece. Mas há a percepção que de repente se abriu um campo novo, e ainda estamos no início de perceber tudo o que pode ser feito a partir destas moléculas. Bem, dito isto, eu já vou falar um pouco melhor disso, mas acho que vale a pena falar antes também numa outra questão, e que tu referiste de resto no teu lançamento, dizer que nós estamos com um problema de obesidade, um problema a maior parte das pessoas tem peso a mais, não é? E inclusivamente os governos tomam algumas medidas até nesse sentido. Porque isso é um problema de saúde pública no sentido em que peso a mais tem consequências num conjunto de outras doenças e diminui a esperança de vida e tem imensas consequências. Bem, e portanto há uma preocupação com isso. Agora, primeira questão, porquê é que nós temos peso a mais? Ou melhor, porque é que a humanidade de repente, digamos, a percentagem de excesso de peso em países como os Estados Unidos era 15% no princípio do século XX e hoje em dia é 70%. O que aconteceu? Porque estamos a falar de números alucinantes, não é? Isto, os Estados Unidos talvez seja um caso limite, mas há outras... se olharmos para os números de Inglaterra e mesmo para os números de Portugal, a evolução é muito rápida. Isto tem a ver, enfim, a minha primeira explicação era, até há muito pouco tempo, e em grande parte do mundo, a primeira preocupação do ser humano era comer. Sim. Ter comida para o dia. Conseguir alimentar-se. Portanto, a partir do momento que, de alguma forma, em praticamente todo o mundo, em alguns casos até passou a haver excesso de oferta de comida, por razões muito variadas, a Revolução Verde, etc. Portanto, apesar de sermos cada vez mais, produzimos cada vez mais comida, há excessos, sabemos, portanto é fácil ter as comidas à mesa, é fácil ter comidas de todo o mundo à mesa, coisas que mesmo no meu tempo de vida não era assim. Portanto, eu pensei que era isso, sobretudo, as pessoas agora comem à vontade. Mas não é. Ou melhor, não é só isso. Ao mesmo tempo que passou a haver esta oferta digamos, este fim da escassez crónica de alimentação, portanto, que em algumas culturas determina mesmo a forma como, por exemplo, as pessoas se portam à mesa. É o caso, por exemplo, num país onde isto é um tema milenar, que é a China, onde as fomes mataram milhões e milhões de pessoas ainda no século, enfim, há 40 anos, 50 anos, quando foi o grande salto em frente do Mao Tse-tung,
houve ali dezenas de milhões de mortos à fome, portanto, onde por exemplo, deixar alguma coisa no prato é má criação, coisa que nós aqui nas nossas culturas já é, se rapares no prato até ao fim é que é má criação, na China é, se deixares um grão de arroz é má criação. Portanto, tem a ver com coisas que vêm da nossa própria cultura. Ora bem, mas foi-se percebendo que uma das razões porque isto não tinha apenas a ver com a oferta de comida, tinha a ver com aquilo que nós estávamos a comer. E nas sociedades cada vez mais urbanizadas, nós deixámos de comer provavelmente aquilo que vamos buscar à horta ou ao galinheiro. Os produtos naturais, digamos assim, não é? Produtos, quer dizer, naturais, no sentido de quase diretamente, quer dizer, quase colher no dia o que se come no dia, não é? Para passarmos a comer comida que de alguma forma tem que ser tratada ou preservada ou transformada para poder resistir mais tempo, para poder estar nas prateleiras dos supermercados e, portanto, comida de alguma forma industrial. Sim. O que implicou que se mudassem muitas coisas na forma de como nós comemos. E essa comida que nós hoje chamamos processada ou ultraprocessada torna mais difícil que o cérebro detecte que estamos cheios. Até porque, entre outras coisas, é mais fácil de comer. No sentido, ou melhor, é mais fácil de meter pela goela abaixo. Para dizer assim, de uma forma mais simples. Mais popular. Sim. Eu vou só dar um exemplo por exemplo, se nós em vez de comermos uma maçã, comermos uma polpa de maçã, que em alguns países até se vende em tubos, portanto fazemos assim, podemos comer 4 ou 5 tubos que correspondem já se calhar a 5 ou 6 maçãs, no tempo que levamos a trincar uma maçã. Sim. Portanto, e uma das formas de funcionamento digamos, destes compostos no nosso organismo eles precisam de tempo para fazer chegar a mensagem ao cérebro. Portanto, se nós metemos cá para dentro tudo muito depressa, não há tempo para chegar a mensagem ao cérebro que estamos cheios. Quer dizer, eu estou apenas a explicar uma das coisas em que estes produtos são relevantes. Bem, com esta evolução, dito isto, com esta evolução, foi-se percebendo que era possível aplicar estes produtos que são ainda, sobretudo em alguns países, muito caros de produzir, portanto numa fase em que ainda não há genéricos, em que ainda valem, portanto, todo o investimento que foi feito no seu desenvolvimento, apesar de neste momento já, além de, quer dizer, a firma daquele que é mais conhecido, que é o Ozempic, até já há outras marcas comerciais, digamos assim, porque a dose para o tratamento da diabetes não é a dose para o tratamento da obesidade, são doses diferentes. Essa firma, não sei se ainda tem, mas durante este ano, chegou a ter uma valorização bolsista em bolsa superior ao PIB do país de onde é essa firma, que é a Dinamarca, que não é propriamente um país pobre. Sim. E a simples exportação deste medicamento deu para compensar aquilo que queria ser uma recessão na Dinamarca provocada pela guerra na Ucrânia, se transformar num crescimento económico. Portanto, estás a ver a dimensão do impacto económico que apenas umas canetas com umas agulhas na ponta, que é a forma como isto é feito, pode ter. Ora bem, agora, aquilo que se está a fazer, e que, por exemplo, foi esta semana, capa da revista, provavelmente da revista mais influente do mundo, que é a Economist, é que este tipo de moléculas é um breakthrough, é uma inovação radical, que muito provavelmente vai mudar o tratamento de imensas doenças e ajudar-nos a resolver problemas que não tínhamos noção disso, porque há muita coisa que nós não sabemos ainda como é que funciona no nosso corpo, não é? Portanto, e isto vai evoluir, portanto vamos passar da fase em que estamos, em que isto ainda é usado com umas canetas que temos que espetar aqui uma agulhazinha pequenina da barriga. Eu nunca fiz isso, não é? Portanto não sei como é que é, só vi fotografias, mas é assim, tem que se chegar aqui à barriga, espetar aquilo, parece que não dói nada e não, é quase como se fosse um mosquito a picar-nos, segundo a descrição. E aquilo que acontece às pessoas
e isso eu já li descrições, toma-se, faz isso um dia à noite, e no dia seguinte de manhã, quando se vai tomar um pequeno almoço e se pede um croissant misto e um galão, para dar um exemplo, ao fim de 2 dentadas no croissant misto já se está cheio. Sim. Portanto, e isto começa a acontecer em todas as refeições. E, portanto, pessoas que tinham excesso de peso, ou mesmo eram obesas, sem terem que ir fazer as dietas em que têm que, com aquelas, pronto, eu já fiz muitas dietas na vida, portanto, sei que não é uma coisa que se faça com... É preciso força de vontade, é preciso disciplina, é preciso muita coisa. Sem essa necessidade, começam a comer menos. Sim. Basicamente começam a comer menos, começam a ter déficit de calorias, começam a emagrecer. Pronto, e depois começam a sentir-se melhor. É evidente que há, por vezes, aqui problemas. Portanto, isto não... Como quase todos os medicamentos, há efeitos secundários. Claro. Portanto, e um dos efeitos secundários, náuseas, perda de massa muscular, portanto, que obriga muitas vezes a compensar de outras formas. A perda de massa muscular compensa-se indo ao ginásio, ou pelo menos em parte, não é? Portanto, também de exercício. Mas é uma coisa que, em certos... Quer dizer, nós perdemos massa muscular ao envelhecermos. Portanto, é preciso ter cuidado, porque se acentuarmos esse processo numa altura em que já estamos com menos massa muscular, se calhar começamos aqui na rua. Portanto, tudo isto tem que ser feito com equilíbrio, não é? Portanto, e por isso há um caminho enorme pela frente e muito interessante, mas há aqui também um enorme problema. Ou se quiseres, um enorme desafio neste momento que eu julgo que vai ser ultrapassado. Portanto, o que está a acontecer é que, portanto, começou a nova agora está-lhe para olhar o nome do... Portanto, a nova, que era o nome do laboratório dinamarquês, já há outros laboratórios, da Lilly, com produtos semelhantes, e está a explodir por todo lado, e estão a aparecer outros compostos, todos baseados nesta substância GLP-1, quer dizer, com variações, não é? Pequenas variações da sua fórmula, e que hoje ainda são, na maior parte dos casos, ainda é através da tal injeção, com a tal injeção, que tem que ser dada uma vez por semana. Portanto, resolver o tal problema que foi com a ajuda... Não tem que ser diário. Começou por ser resolvido com a ajuda de um lagarto venenoso, portanto, só para recordarmos a história. E depois... portanto, passarmos a ter comprimidos, como eu disse, uma coisa que é simples, e sobretudo passarmos a ter, por exemplo, a China e a Índia estão neste momento a tentar ter, onde alguns destes problemas são graves, nomeadamente na China, da obesidade, estão a tentar também desenvolver rapidamente produtos equivalentes, com o mesmo efeito, e isto vai, quer dizer, um dos problemas atuais, que é o preço. Portanto, este tratamento nos Estados Unidos pode representar, eu penso que é mais de 1.000 euros por mês. Portanto, o que custa nos Estados Unidos. É evidente que os Estados Unidos é sempre o país onde vão estas coisas em primeiro lugar, e onde se cobra mais por todos os medicamentos, não direi que todos, mas praticamente todos os medicamentos no mundo são mais caros nos Estados Unidos. Enfim, se fores comprar uns genéricos não é bem assim, tanto um Brufen, essas coisas, uma aspirina não é bem assim, mas se fores comprar uma coisa... Os mais inovadores. Os mais inovadores são preços, porque é aí que as companhias, as farmacêuticas procuram rapidamente retomar o seu investimento. Ora, isto vem com uma coisa que as pessoas às vezes não assumem, que é se o que se pretende é este efeito, e se o que se pretende é, se eu perdi agora 10, 15, 20 quilos, não quero reganhá-los, então tenho que tomar isto a vida toda. Pois. Isso é um desafio. E isso é algo que, por exemplo, em termos de custos, é muito desafiante. E há aqui muitos debates, desigualmente entre especialistas, sobre se, apesar de tudo, não é melhor pagar este tratamento, mesmo que seja para a vida toda, do que fazer outro tipo de tratamentos, que nos casos, sobretudo, dos super-obesos, dos obesos... que são aqueles que por exemplo, ter que fazer operações para reduzir o tamanho do estômago. Portanto, no fundo, ter um estômago mais pequeno, onde cabem menos coisas para fazer com que as pessoas não
não comam tanto, não é? Portanto, Sim. no fundo, ou outro tipo de tratamentos que são feitos que também são caros, portanto, e há uma discussão o que é mais caro ou o que é mais barato, para onde é que devemos ir. Portanto, isto não são temas fechados, são temas em abertos mesmo entre os especialistas. E depois há questões que no limite diria que também têm a ver com hábitos e as nossas culturas. Uma das descobertas que eu fiz ali, coisas sobre esta molécula, foi num livro que infelizmente ainda não está traduzido de Portugal, e é sobre este tratamento. Aliás, o autor fez o tratamento, portanto é um jornalista. Ele fala de um restaurante que existe em Las Vegas. As coisas de Las Vegas são Las Vegas, não é? Exato. É àquela escala. E que eu nunca pensei que fosse possível existir. Portanto, é um restaurante que em tradução portuguesa seria grelhados para ter um ataque de coração. Não são bem grelhados, portanto, portanto comida para ter... Chama-se mesmo ataque de coração grill. Portanto, é o nome do restaurante. Tem uma balança à porta. Porque se pesares mais de 160 quilos não pagas. Pois. Não olhem para mim com esse ar. Se pesares. E serve hambúrguer, entre outras coisas, pode servir hambúrgueres. Eu vi fotografias, faz um bocado de impressão, com 9.000 calorias. Pois. 9, quer dizer, não sei se as pessoas têm noção do que são 9.000 calorias, mas pronto. Cada pessoa deve ingerir à volta de 2.000, portanto Cada pessoa por dia, não é? Portanto, estamos a falar de um só hambúrguer com 9.000 e acho que eles conseguem chegar a uns que têm 20.000. Eu nem quero... Claro. Eu parei aí, não continuei a entrar Claro. Depois aquilo tem vídeos e não sei o quê, não entrei a ver pessoas a comer aquelas coisas, não fui por esse caminho. Mas, repara, enfim, Vegas é Vegas, portanto, o que se passa lá fica lá. Claro. Mas isto é um sinal da cultura que temos e digamos, de algumas questões com as quais vivemos e com as quais é preciso lidar quer dizer, percebendo que de facto nós vivemos num mundo que, para poder fazer chegar a toda a gente comida barata, transforma muito essa comida, que essa transformação dessa comida cria naturalmente mais problemas de obesidade, que muitas vezes começam nas crianças, que esses problemas geram problemas de saúde para a vida toda, e que, portanto, devendo o caminho melhor ser nós termos uma alimentação saudável e procurarmos fazê-la de forma que não seja apenas para quem tem posses, e nós sabemos, por exemplo, olhando para os Estados Unidos, que a maior parte dos obesos é nas classes baixas, portanto não é nas classes altas, mas isso também é por questões de déficit de informação, não é apenas por déficit de dinheiro na carteira. Portanto, não é só porque uns vão aos restaurantes chiques de Nova Iorque e outros vão ao McDonald's, não é só por causa disso. É outra coisa que eu soube por acaso, que eu não fazia ideia, o símbolo do McDonald's é mais facilmente identificado no mundo do que a cruz é identificada com a religião católica. Cristã. Eu não fazia ideia. Que é muito mais lato do... Claro. Quer dizer, portanto, há tantos McDonald's em tanto lado, em tanto sítio, em tantos sítios onde não fazem ideia do que é o cristianismo, portanto, que o McDonald's, este símbolo é mais facilmente identificável. Portanto, nós temos aqui um conjunto de desafios pela frente, mas eu acho que temos que olhar para isto, na minha perspectiva, temos que olhar para isto pelo lado mais entusiasmante e mais positivo, que é, encontrou-se aqui um caminho, uma descoberta que abre muitos caminhos para outras descobertas, e independentemente de hoje, no caso concreto de Portugal, termos um problema que é, de repente as pessoas vão aos médicos, pedem isto para emagrecerem sem sacrifício, sem disciplina, ou melhor, sem terem que autodisciplinar-se, e isso causa problemas de abastecimento para os diabéticos, que é um problema que sabemos que existe. Precisa em primeira mão, não é? Que é quem necessita mesmo daquilo, não é para emagrecer, é para sobreviver. Portanto, é uma coisa, estamos a falar de coisas de graus diferentes, não é?